Você acredita que precisa comer frango e salada e cortar os carboidratos para você emagrecer? Ou que se você não fizer dieta, você não vai conseguir ter controle com a comida? Ou você vive no efeito sanfona e acha que a culpa é sua? Mas e se eu te disser que o problema pode estar justamente em você fazer dieta? E se você se identificou com algo do que eu falei, dessas situações, eu vou te convidar para ficar aqui comigo, porque você precisa ouvir esse episódio. Inclusive, eu queria ter esse episódio quando eu vivia fazendo dieta restritiva e isso me acarretou vários malefícios, que é o que eu vou descrever aqui para vocês hoje. E eu passei por... Pausa que minha gata tá bem louca aqui, não sei se deu pra ouvir, ela tá andando que nem a menina do exorcista no sofá. Mas tudo bem, já parou. Deu um bug nela por um momento. Mas continuando. Muitas das coisas que eu vou descrever aqui pra vocês foram coisas que eu passei e que eu ainda tô passando. Eu ainda tô cuidando do meu corpo, da minha saúde, pra consertar prejuízos que eu tive com dietas restritivas. E eu queria muito que eu soubesse isso na época, porque senão não iria ter feito dietas restritivas. Mas durante o episódio eu conto um pouquinho pra vocês, tá? Mas deixa eu me apresentar. Oi, mulher, seja bem-vinda ao Além das Calorias. Eu sou a Angélica, eu sou tua nutri comportamental aqui. E esse é um cantinho feito pra você, que tá cansada de fazer dieta restritiva, cansada de viver na culpa e na eterna cobrança com o teu corpo. E aqui a gente vai conversar toda semana, de forma leve e real, sobre como quebrar esse ciclo e fazer as pazes com a comida, com o seu corpo e com a sua saúde, com mais carinho e menos pressão. Fica aqui comigo porque a gente vai juntas nessa caminhada, tá bom? Você não tá sozinha. E hoje a gente vai falar sobre como o seu corpo odeia que você faça dieta. Eu sei. Parece uma coisa absurda, né? Mas é uma coisa que ninguém fala. O seu corpo odeia fazer dieta. E como essa restrição que as dietas causam impacta no seu metabolismo, spoiler, dieta restritiva diminui seu metabolismo. Pois é, eu vou te contar isso hoje. E também como essa restrição impacta na forma que o seu cérebro entende essa situação, né, de falta de energia, de falta de comida, que é a base das dietas restritivas, e também na forma como ele te induz a procurar comida. O que é muito louco, né? Você tá fazendo dieta. Você precisa que teu cérebro te ajude a não te dar vontade de comer coisa diferente. Quando você come ali aquela quantidade que normalmente é pequena nas dietas restritivas, ele ficar satisfeito, né? Não ficar ali te mandando sinais de fome ainda. Então, ele não te ajuda, mas não porque ele é ruim, tá? É porque a dieta não ajuda o seu cérebro. Eu vou te explicar. Mas assim, spoiler bem grande, né, desse episódio. Eu acho que você vai sair um pouco revoltada, assim como eu fiquei quando eu comecei a estudar essas adaptações que as dietas restritivas causam no nosso metabolismo. E você vai ver como o nosso corpo é um querido e ele protege a gente. Então, coloca aí a mãozinha na sua cabeça e fala, obrigada, cérebro, por me proteger, porque a gente só faz, não vou falar um palavrão, né? Porque a gente quer emagrecer, porque a gente quer caber num padrão de beleza que não tem nada a ver com a nossa saúde. A gente falou sobre isso no episódio 1. Se você não ouviu, volta e vem depois a ouvir esse episódio, tá? É bem legal. A gente vai seguir aqui uma sequência de episódios que eles se complementam. Não necessariamente precisa ouvir em ordem, mas é bom ouvir todos. Esse segundo episódio, que é o de hoje, e os próximos, tá? Então, eu já dei aqui um pequeno resumo para vocês do que a gente vai conversar nesse episódio. Mas vamos primeiro definir o que é uma dieta restritiva. Dieta, na verdade, se refere a um padrão alimentar. Então, a gente tem, por exemplo, a dieta das pessoas que moram lá no Alasca, por exemplo. É uma dieta diferente. Eles consomem coisas diferentes que aqui a gente não consome com tanta frequência, né? A dieta brasileira é uma dieta diferente, a dieta mediterrânea é uma dieta diferente, inclusive uma das mais saudáveis, pensando em saúde cardiovascular, metabólica, enfim.
e não exclui carboidratos, tá? Uma hora eu venho fazer um episódio falando sobre dieta mediterrânea, que é muito legal. Não tem a ver com dieta para emagrecimento, mas tem a ver com dieta com foco em saúde. É diferente, viu? Então, dieta é um padrão alimentar. É a forma como você se alimenta. Então, se você tem uma dieta baseada em comida industrializada, isso quer dizer que teu padrão alimentar é em comida industrializada. Se você tem uma dieta baseada em comida in natura, em abundância, como frutas, legumes, o menos processado possível, é uma forma de dieta, é um padrão. Aí a gente tem as dietas restritivas. O que é isso? É uma dieta que está associada a uma restrição alimentar. Seja uma restrição de calorias, que é a mais comum, né? Principalmente restrições severas. Quando a gente usa o termo dieta restritiva, a gente está se referindo principalmente a dietas que têm uma restrição maior, uma rigidez maior, né? São regras mais rígidas. Não é, por exemplo, uma pequena restrição calórica, que às vezes não é necessariamente uma restrição consciente que a gente faz, mas é inconsciente. E aqui que entra, eu vou falar isso provavelmente mais em frente ao episódio, mas quando a gente para de fazer dieta restritiva, e eu passei por isso no começo do ano, fazem 4 meses que eu tô comendo de forma mais intuitiva, não conto calorias, eu não tenho um plano alimentar, assim, restritivo para redução de calorias, eu tenho um planejamento alimentar que eu faço, mas é mais relacionado à qualidade alimentar e não quantidade. E você pode ter uma redução de consumo de calorias mesmo não fazendo dieta. E era o que acontecia comigo. Eu fazia dieta, eu era aquela pessoa bem típica, gente. Segunda a sexta eu fazia dieta. Aí sexta já vem uma mudança de rotina na minha vida. Sexta noite eu sempre saio com meu marido, a gente vai no barzinho, faz alguma coisa, ou eu saio com as minhas amigas. Então não é mais aquele ambiente controlado que durante a semana eu tô em casa e eu faço uma janta, entre aspas, fit, né? Que é para dieta restritiva, né? Mas acaba que começa ali o chutar o balde do final de semana. Já que, conhecem a síndrome do já que? A síndrome do já que é aquela pessoa, eu já fui assim, já que eu já tomei uma cerveja que eu não podia tomar aqui no barzinho com meu marido, que a gente tava conversando, eu vou aproveitar, entre aspas, porque você não precisa comer de tudo em quantidades assim, fora do que tá na tua fome, extrapolar nessas quantidades, porque você tá com vontade, assim, porque você quer, que vem da síndrome do já que. Já que eu comi, eu vou comer tudo que eu quiser, e segundo eu começo a dieta de novo. Tenho certeza que vocês já foram vítimas da síndrome do já que. Então, eu vivia fazendo dieta, entre aspas, né? Eu fazia essa restrição calórica durante a semana, era uma alimentação saudável, eu comia fruta, legume. Nos últimos anos eu já não restringia carboidrato, porque eu já fiz restrição de carboidrato, já fiz a low carb cetogênica para emagrecer. E veio dessa vez que eu fiz dieta super, hiper restritiva, que eu já tinha assim, um transtorno alimentar, mas que piorou de vez. E eu tive um reganho de peso muito grande e aí que eu comecei a procurar cuidar da minha relação com a comida e não só em querer emagrecer. E a partir do momento que eu parei de contar caloria, de ter regras na minha alimentação e me permitir comer comidas que eu não comia no dia a dia, é incrível, assim, que vai diminuindo esse chutar o balde, vai diminuindo essa vontade que você tem de comer coisas diferentes, porque você não se permite quando você está fazendo dieta. E entra aí essa redução calórica não intencional, que foi o que eu estava falando antes. Antes, quando eu fazia dieta, eu comia bem mais calorias do que hoje que eu não faço dieta. Parece bem contraintuitivo, mas é a realidade, porque eu vivia num ciclo de dietas, eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre o que é isso, que eu vivia em restrição
e exagero, restrição e exagero. E é pior porque eu tenho uma compulsão alimentar diagnosticada, né, que eu tô cuidando e tem sido uma outra vida. E por não fazer mais dieta e por não viver mais nesse ciclo de restrição e exagero, eu tive uma redução calórica e aos poucos eu estou perdendo peso. E lembra que eu falei pra vocês no episódio anterior que por mais que eu sempre estivesse fazendo dieta, cada ano que passava eu engordava mais? Que não faz sentido, né? Mas é porque, no meu caso, e é o caso das pacientes que eu gosto de trabalhar com essa abordagem comportamental, o próprio fazer dieta causa esses efeitos físicos e psicológicos que você fica dentro desse efeito sanfona. E o próprio efeito sanfona tem efeitos bem ruins. Aqui eu fiz uma curva. Eu sempre vou fazer curvas nos episódios, eu já tô percebendo isso. Porque eu começo a falar de uma coisa e puxa outra, mas é tudo do mesmo assunto, gente. Espero que não fique muito confuso e quero o feedback de vocês, tá? Que o intuito é que vocês aproveitem essas informações, assim como eu gostaria de ter alguém que me falasse isso quando eu precisava de ajuda para melhorar minha relação com a comida e parar de fazer dieta restritiva, tá? Então, essa caracterização de dieta restritiva é realmente uma dieta intencional de restrição mais severa, seja de calorias, seja de você retirar grupos alimentares, como é o caso da dieta low carb cetogênica, o jejum, por exemplo, ou restringir grupos alimentares, né? Tipo, vai tirar só pão. E não intencionalmente no sentido de, tem uma restrição alimentar de uma intolerância ou de uma doença autoimune relacionada à alimentação, como é o caso da doença celíaca, que precisa retirar alimentos com glúten. Mas é pelo simples fato de você procurar emagrecer, tá? Então, elas oferecem uma restrição de caloria, de grupo alimentar, enfim. E por conta disso, como é uma restrição severa, há sim uma perda de peso rápida. Mas aqui entra um parênteses de a gente dizer que essa perda de peso não é somente de gordura. Principalmente quando a gente pensa que quanto mais restritiva a dieta, maior a chance de você perder massa muscular nesse processo. E também depende aí das características do tipo de dieta, tá? Mas quanto mais restritiva, maiores as chances de você perder massa muscular no processo e em grande quantidade, assim como foi o que eu falei no último episódio, que eu emagreci 13 quilos, mas eu tenho certeza que pelo menos metade desse peso foi de massa muscular, principalmente depois que eu me formei em nutrição e eu entendi mais sobre essa questão física e os impactos das dietas restritivas na composição corporal, eu sei que não foi só gordura. E eu tive um efeito rebote de quase o dobro, né? Eu tive um efeito rebote aí de peso, de ganho de peso de 25 quilos. Então, tem uma perda de peso rápido nas dietas restritivas. É uma mudança a curto prazo. Então, você perde peso rápido. O foco está em restrição calórica, principalmente, em excesso, assim, bem severa. Uma das características também bem importante de dietas restritivas é a dificuldade de manutenção, justamente porque ela é bem restritiva. E aqui entra um dos principais problemas de dieta restritiva, que é você não conseguir fazer a longo prazo. Então, aqui já volta para a questão de efeito sanfona, tá? Você viver fazendo dieta, os ciclos de dietas, você viver no efeito sanfona, a gente já vai falar sobre esses efeitos muito negativos que o efeito sanfona traz para o corpo. Não é uma dieta com foco em ser nutritivo, o foco dela é em perda de peso, então a parte de nutrição do corpo fica a ver navios, não é uma prioridade nas dietas restritivas, e que apresentam baixa evidência científica, tá? Não são as dietas restritivas, elas têm evidência científica de perda de peso, mas a literatura, né, as pesquisas, os pesquisadores que pesquisam
dietas para perda de peso, eles são bem claros em dizer que elas não são efetivas a longo prazo no controle do peso perdido. 80% das pessoas que fazem dieta restritiva voltam a ganhar peso depois da dieta. Então, a longo prazo, ela é desafiadora de se fazer porque não tem como você sustentar uma dieta restritiva a longo prazo. Então, a gente falou um pouquinho sobre o que define dietas restritivas, né? Resumindo, são dietas feitas com o intuito de emagrecimento, com uma grande restrição calórica ou retirada de grupos alimentares, como dieta low carb, cetogênica, jejum intermitente, tá? Um parênteses aqui, né? A ciência traz alguns benefícios de fazer jejum intermitente para a saúde, mas que não está relacionado com perda de peso, tá? É uma outra forma, com outro foco, e em pessoas que têm essa vulnerabilidade com dietas. Então, pessoas que, quando fazem dieta, vivem nesse ciclo de exagero alimentar, tem transtorno alimentar, tem compulsão, talvez não seja a melhor forma de cuidado com a saúde o jejum, tá? Existem outras formas de cuidado com a saúde. Mas a gente pode fazer um episódio falando sobre os benefícios do jejum intermitente. E agora, a gente vai entrar nos efeitos físicos e psicológicos que a dieta restritiva causa pra gente, no nosso corpo, no nosso psicológico. E para começar a falar sobre isso, a gente tem que pensar lá no humano da época das cavernas. Lá nos períodos mais primitivos, que os seres humanos caçavam para comer, eles eram caçadores-coletores, então eles tinham que caçar para comer, eles tinham que procurar frutas, e para isso eles acabavam caminhando bastante, eles ficavam longos períodos sem comer, então eles gastavam bastante energia para comer, porque eles tinham que caçar, eles tinham que procurar comida, vegetais, frutas, né, que eram comestíveis, e caçar animais. Isso fazia um gasto calórico muito alto. Eles gastavam muita energia, né, para se locomover, para andar longas distâncias. E eles passavam bastante tempo sem acesso à comida, justamente porque levava mais tempo, não era instantâneo, que nem a gente faz hoje para ir no mercado comprar comida. Às vezes eles ficavam dias sem comer procurando comida. E por mais que o nosso ambiente evoluiu, a gente não vive mais na época primitiva lá dos seres humanos que viviam caçando, coletando frutas e caçando animais, né? O nosso cérebro ele não evoluiu para entender que esse ambiente que a gente vive hoje não precisa mais caçar comida. E pro ser humano sobreviver naquela época, ele desenvolveu algumas adaptações no nosso metabolismo, principalmente o nosso cérebro, ele induz alguns processos no nosso corpo que são mediados por hormônios, tá? Para aumentar a nossa fome e a procura por comida. Então, lá pro ser humano da época das cavernas, o cérebro ficava estimulando ele a procurar comida. Por quê? Se não tem comida, as pessoas vão morrer de inanição. Não tem energia, não tem caloria para fornecer energia para esse corpo, uma hora ele vai morrer de fome, literalmente. Então, uma das formas de o corpo e o cérebro, né, uma das formas do cérebro induzir essa pessoa a procurar comida era aumentar os hormônios relacionados à fome. Ao mesmo tempo que ele reduzia o metabolismo do corpo, principalmente alterando aí os hormônios da tireoide. Lembra que quem tem hipotireoidismo, né, uma tireoide que está funcionando ali menos do que deveria, esses hormônios estão em menos hormônio do que deveria, ela reduz a energia que o nosso corpo gasta. Isso também dá aqueles sinais de cansaço físico, porque tem menos energia disponível para o nosso corpo. E isso também explica algumas que você pode ter percebido no seu corpo, que ao fazer dieta você fica meio ali com uma fadiga, você tem menos energia para fazer as coisas, você fica com mais sono, seu treino não
rende como normalmente rende, você tem menos força, principalmente em dietas muito restritivas ou que retira carboidrato, tá? Então você tem menos saciedade. Então você tá num corpo que aumenta a fome, diminui a tua saciedade, diminui teu metabolismo, começa a te dar food cravings, que é como se fosse uma fissura, um desejo por alimentos. E hoje o nosso cérebro ele já reconhece esses alimentos que são mais calóricos e que são mais hiperpalatáveis. O que é isso? Imagina uma bolacha que ela é feita ali de farinha, gordura, sal, açúcar. Isso para o nosso paladar é muito prazeroso. Dá um pico de prazer ali no nosso cérebro. E o nosso cérebro reconhece que esse, além de ser um alimento que ele é prazeroso, ele é muito energético, ele dá muita caloria, muita energia. E por isso que quando a gente está nesses ímpetos de comer por vontade, por desejo, vou pegar o exemplo aqui que todo mundo deve reconhecer da TPM. A gente não tem vontade de comer brócolis e ovo na TPM. A gente tem vontade de comer doce, de comer carboidratos, assim. Eu, pessoalmente, eu amo empadão. Eu amo empadão de frango. Então, a gente não tem vontade de comer um pão com ovo. A gente tem vontade de comer outras coisas que são mais gostosas e são bem calóricas. E quanto mais restringe calorias, maior o impacto dessas adaptações no teu corpo. Ai, mas eu vou restringir caloria para que meu corpo use minha gordura como energia e isso causa emagrecimento? Sim, até certo ponto. Porque a gente não pode esquecer que a nossa gordura é uma reserva de energia. Então, lá para aquelas pessoas que viviam na época primitiva, se elas tinham essa reserva de gordura, era uma segurança para o cérebro que, em períodos de inanição, de falta de comida extrema, era uma reserva de energia. Só que ele não quer gastar essa reserva de energia. Por quê? É uma segurança. Gordura no corpo é uma segurança para o cérebro, de que você não vai morrer de fome. Por isso que, por mais que faça sentido você parar de comer tantas calorias, né? Você consumir menos calorias para que o corpo busque na gordura essa energia para suprir essa energia que a gente precisa para sobreviver. Faz sentido, né? Ah, tá, eu vou comer menos, daí o meu corpo vai procurar na gordura essa energia que falta. Sim, mas não é bem assim que funciona. Porque o teu cérebro quer te proteger de passar fome e de morrer de fome. Então, aumenta a fome, reduz o teu metabolismo, então você gasta menos energia, você fica menos saciada, você fica com vontade de comer, dá aquela fissura, aquela coisa meio que incontrolável de comer. E quanto mais restritiva, quanto mais tempo você passa fazendo dieta, mais tem essas alterações. E aí a gente entra no efeito sanfona. Imagine que você vive fazendo esses ciclos de dietas, onde você está insatisfeito com o teu corpo, você quer emagrecer. Aí você começa a fazer uma dieta, você corta doce, pão, corta carboidrato, começa a fazer exercício, come só frango e salada. Você fica ali um tempo e quanto mais vezes você faz dieta, mais provável que esse tempo que você consiga se manter numa dieta restritiva vai ficando cada vez menor. Que foi o meu caso, né? Quando eu fiz uma dieta restritiva que eu emagreci, eu consegui ficar alguns meses fazendo dieta restritiva. Mas tinha momentos que eu comia coisa diferente. Tinha sim, mas era bem menos frequente. Aí eu tive reganho de peso, eu fiz várias dietas desde então, e quanto mais dieta eu fazia, menos tempo eu conseguia fazer dieta. Mais curta essa dieta, né? Pra até eu chutar o Audi. Aí você começa a entrar no efeito sanfona, onde você engorda, emagrece, engorda, emagrece. E esse efeito sanfona, hoje já tem alguns estudos recentes, é um tema que está sendo estudado, trazem outros efeitos bem negativos para a nossa saúde. Como é o caso da resistência à insulina, aumenta essa deposição de gordura no abdômen, então cada vez que você faz uma dieta, emagrece e depois você tem um efeito rebote de peso, você vai estocando mais gordura na região do abdômen e entre as vísceras, os órgãos internos, né? Que é a gordura visceral, que é bem perigosa.
Então, gordura no tronco, que aumenta a circunferência de cintura, é uma gordura que a gente entende que ela não é saudável. É um padrão de armazenamento de gordura que remete muito a prejudicar a saúde cardiovascular. Também a gente entra no processo de inflamação crônica. Aí aqui sim entra o estar inflamado, que não sei como é que tá agora, porque eu nem olho mais muita coisa sobre isso que me irrita. Mas o ano passado, os anos anteriores, estava muito na moda falar que tá inflamado. Tudo era culpa do intestino inflamado, do cérebro inflamado, do não sei o que inflamado. Tudo era inflamado, né? E tem sim certa base científica, mas não da forma como algumas pessoas amam usar. Não é isso. Essa inflamação crônica, ela vai aí aumentando o risco de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas como diabetes, tá? Então, o efeito sanfona, ele tem vários efeitos negativos, por isso que mais um fator que reforça é evitar fazer dietas restritivas, focar numa alimentação saudável e em melhorar a relação com a comida, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Agora vamos para os efeitos psicológicos. A gente já falou ali que tem esse aumento de fissura, de procura por comida, por desejo de comida, né? E aqui entra o hiperfoco na comida. Tem algumas teorias psicológicas, né, do ramo da psicologia, que explica o porquê desse hiperfoco na comida. Uma delas é a teoria dos processos irônicos, que diz que quanto mais você tenta evitar pensar em alguma coisa, mais você pensa. Então agora eu vou falar para você não pensar em um cavalo amarelo. Não pensa num cavalo amarelo. Eu não quero que você pense no cavalo amarelo, tá bom? Deu certo? Ou você pensou no cavalo amarelo? Eu tenho certeza que você pensou no cavalo amarelo. Por quê? O teu cérebro se precisa se preocupar em não pensar naquilo. Mas o focar em não pensar faz ele pensar. Por isso que o nome da teoria é teoria dos processos irônicos. E isso explica, em partes, né, o porquê que essa restrição dos alimentos causa um hiperfoco. Então, é o que acontece com algumas pacientes que eu já acompanhei, que elas já relataram que tinham ido em outros profissionais ou que retiraram por conta alguns alimentos, exemplo, pão e chocolate, né? E que elas ficaram fissuradas em comer pão e chocolate, parecia que elas ficavam pensando. Sabe quando você começa a pensar num carro? Teve uma época que eu queria comprar um Jeep. E eu via o bendito Jeep em toda rua que eu ia. Agora é em van, porque meu sonho agora é ter um motorhome. Que eu quero viajar, trabalhar online e fazer a costa brasileira só de motorhome. Incrível, né? Quem sabe um dia. Agora eu só vejo van na rua. Por quê? Você tá num hiperfoco com aquilo. É a mesma coisa com os alimentos durante uma dieta. E isso vem de encontro com o aumento do estresse e da ansiedade que as dietas restritivas causam. E aqui entra uma falácia muito grande das dietas, que é a força de vontade. As pessoas gostam de simplificar coisas que são complicadas. O emagrecimento é uma coisa muito complicada, ela é muito ampla, principalmente para pessoas que têm vários dos fatores que levam ao ganho de peso. A gente pode citar a genética, essa vulnerabilidade emocional que acaba recorrendo à comida, o ambiente que você tá, as crenças que você aprende em torno da comida, a tua situação financeira, o status socioeconômico, né, a qualidade alimentar que você tem acesso. São vários fatores, só que tentam convencer a gente que basta força de vontade. E agora eu quero que você pare um pouquinho o que você está fazendo, para aí de lavar a louça um pouco, ou de trabalhar. Não sei como é que vocês conseguem trabalhar e escutar podcast, eu não consigo, mas tem gente que consegue, né? Mas para um pouquinho, para um minutinho, que eu quero te fazer uma pergunta. Olha para tua vida inteira. Tudo que você já fez, tudo que você já conquistou, tudo que você já achou que nunca conseguiria, mas que você conseguiu. Você realmente acha que se você não tivesse força de vontade e disciplina, né? Você teria conseguido fazer tanta coisa?
Então, será que você não tem força de vontade? Será que você não consegue se manter fazendo dieta por força de vontade? Você acredita realmente nisso? Olha o tanto de coisa que você já fez. Você vai acreditar que te falta força de vontade? Não acredite nessa falácia, tá? Porque enquanto a gente acreditar que a culpa é nossa, a gente vai viver esse ciclo de restrição e exagero, de culpa e de medo de comer. E Deus que me livre isso de levar um transtorno alimentar, tá? Então, esquece o força de vontade. Isso é uma coisa proibida no nosso grupo aqui, tá? Esse lugar aqui é nosso cantinho seguro pra a gente reconhecer que não é sobre força de vontade, tá? E olha para tudo que eu falei ali sobre os efeitos físicos das dietas restritivas. Não é sobre força de vontade. Isso já tá bem claro, né, gente? Então, esse hiperfoco, esse estresse, essa ansiedade, isso também vai afetando esse desejo intenso por alimentos que são proibidos ao pensar em iniciar uma dieta. Aí a gente volta no hiperfoco, né? A gente perde a confiança na própria alimentação. A gente depende de dietas, de coisas externas nos falando o que a gente deve comer para emagrecer. Primeiro, porque é uma coisa problemática em muitas camadas. Primeiro que o nosso foco não deveria ser somente emagrecimento. Quer dizer, somente não deveria ser emagrecimento para fim estético, mas sim o nosso foco deve ser saúde, ponto. Se você precisa emagrecer por questões de saúde, é outra conversa. E mesmo assim, não entra dieta restritiva aqui, tá? Mas você vai perdendo a confiança em entender o que faz bem para o seu corpo, em observar o que faz bem para você, como que você se sente com os alimentos. Você sente que você não merece comer, porque você vive essa cultura da dieta. Então você não é merecedora da comida. Isso é outra falácia muito grande. A gente não precisa merecer comer. Eu mereço comer um chocolatinho. Você não precisa merecer. Você pode comer simplesmente por estar com vontade. Toda vez que a gente impõe regras e proibições, a gente volta naquela questão do hiperfoco nas comidas. Você não vai desejar comer o que você pode, você vai desejar o que é proibido. E o que você tem que estar se cuidando o tempo todo, porque é proibido, né? Lembra do cavalo amarelo? Tipo isso. Se você precisa estar sempre se lembrando que você não pode comer, que eu não posso comer porque eu tô de dieta, aí você abre a geladeira, você vê um chocolate que seu marido deixou lá e você, não, eu não posso comer porque eu tô de dieta. Você não vai sossegar até comer o chocolate. Essa é a verdade. Aí vem os sentimentos de culpa por ter comido, você fica com repulsa de si mesma por você não ter sido forte o suficiente. E isso alimenta mais um ciclo de restrição, que alimenta mais um ciclo de exageros alimentares. E você fica presa nisso. E isso tudo aumenta o risco de você desenvolver um comer transtornado e um transtorno alimentar, que foi o que aconteceu comigo. Pessoas que fazem dieta, elas têm um risco aumentado de desenvolver transtorno alimentar. 35% das pessoas que começam a fazer dieta desenvolvem um comer transtornado. Que é o quê? Essa culpa, esse medo de comer, essas regras de não poder comer. Esse food noise é um termo que é muito utilizado nos Estados Unidos para descrever você não conseguir parar de pensar em comida. Isso faz parte do comer transtornado e de transtornos alimentares. E além do isolamento social, né? Você precisa evitar algumas situações porque você não consegue se controlar com a comida. E você precisa porque você está de dieta, né? A própria restrição faz com que você comece a ter esse descontrole, tá? Porque é muito difícil você conseguir se conter no comer quando o teu cérebro tá induzindo você a comer porque você tá de dieta e tá faltando energia para ele. E uma coisa bem ruim, também bem negativa de fazer dieta, é que ela acaba com a interocepção. O que é isso? A interocepção é uma capacidade que o nosso cérebro tem de perceber as sensações internas do nosso corpo. Então você consegue pensar assim, será que eu tô com fome? Aí você fica avaliando ali como que tá as sensações do teu estômago. Não tô sentindo fome. Como é que você sabe que você não tá sentindo fome? Você não tá sentindo aquele vazio no estômago,
aquela sensação, aquela dorzinha no estômago, né? O estômago começa a roncar. Você não tá sentindo isso. Você tá sentindo uma plenitude, você tá sentindo que você tá bem satisfeita, ou até quando você tá comendo, você começa a se sentir cheia. Isso é uma forma de interocepção, que o teu cérebro, ele tem essa consciência do estado de órgãos internos. É uma forma de nosso cérebro perceber essas sensações de fome, de saciedade, de sede, de vontade de fazer xixi, de vontade de ir no banheiro, de ficar. Isso tudo ele tem controle de entender o que está acontecendo. E fazer dieta faz com que a gente perda esse controle. Por quê? O fazer dieta vem de uma série de regras que não está relacionado a você observar seus sinais de fome e saciedade. E é bem importante a gente lembrar que fazer dieta não é sinônimo de comer saudável, tá? Muito pelo contrário. Essa semana eu vi uma receita de pudim proteico. Aí a moça falava no vídeo assim: hoje eu vou te ensinar uma receita bem saudável de um pudim proteico, uma refeição para substituir, né, o pudim tradicional por uma versão mais saudável. Cheio de produto industrializado, mas é saudável porque tá cheio de proteína. Faz sentido? Não faz sentido. Isso não é comer saudável. A gente vai fazer um episódio voltado a como comer saudável sem essas regras em torno de dietas restritivas, mas entendam que você pode sim comer um chocolate. O que não é o ideal? Comer chocolate. Sempre. Em todas as refeições. Eu ia falar todo dia, mas inclusive você pode comer todo dia, só que você não pode exagerar na quantidade, né? Aí vem de a gente aprender a saborear os alimentos. Aqui entra muito o mindful eating, o comer com atenção plena, você aproveitar, você saborear aquele alimento. Que é o que a gente não faz, a gente come mexendo no celular, a gente come essas alface e frango seco de dieta restritiva. Gente, não tem como você ter comer com atenção plena e você saborear alimento dessa forma. Então, ao invés de você fazer de dieta restritiva, que é só comida de dieta, você fazer uma restrição calórica extremamente severa, você cortar carboidrato, por que você não tem um padrão de alimentação saudável, aprendendo a honrar os teus sinais de fome, os teus sinais de saciedade, trabalhando nessa interocepção e incluindo de forma estratégica ali alimentos que você gosta de comer? Uma coxinha, um chocolate, um bolo de cenoura que sua mãe faz maravilhoso. Minha mãe faz um bolo de cenoura incrível. E eu não vou fazer dieta se eu tiver que ficar sem o bolo de cenoura da minha mãe. E aqui entra outra questão, né? Que as dietas restritivas, elas roubam da gente esse afeto na comida, esses momentos importantes da nossa vida e especiais que estão relacionados com a comida. Então, caso o seu intuito seja emagrecimento, a gente vai falar um episódio específico sobre emagrecimento, mas do ponto de vista comportamental, tá? Mas se você tiver um objetivo de emagrecimento, você tem que pensar em um emagrecimento a longo prazo. Porque esse déficit de calorias vai ser bem menor. Você vai se manter ativa, né? Porque essas dietas restritivas acabam diminuindo a nossa energia. Então, isso impacta nas tarefas do seu dia a dia e no treino. Mas mais nas tarefas do dia a dia, a gente acaba ficando bem mais sedentário nesse período de dieta restritiva, tá? Então, diminuir a velocidade da perda de peso, diminuindo esse gasto calórico, se mantendo ativa. No acompanhamento nutricional comigo, eu faço esse planejamento alimentar de acordo com a tua rotina, de acordo com as tuas preferências alimentares, incluindo alimentos que você faz questão de manter. Ai, Angélica, eu amo chocolate. Tá, vamos aprender a comer esse chocolate saboreando ele e não só tendo exagero alimentar. Começar a prestar atenção nos sinais de fome e saciedade. Tem algumas ferramentas e algumas atividades que eu aplico durante o acompanhamento nutricional que ajuda a aumentar essa consciência do teu corpo, essa interocepção, você se conectar de novo com o seu corpo. Então, o intuito desse episódio é conscientizar você de que dieta restritiva é o pior caminho que você pode seguir para a tua saúde física e mental. Ai, Angélica, mas eu quero emagrecer. Talvez você precise cuidar primeiro da tua relação com a comida, da tua saúde física e mental. Sair esses efeitos negativos que as dietas restritivas te colocaram, te causaram, para conseguir sair desse efeito sanfona. Mas com saúde, não a base de dieta restritiva que vai fazer você entrar no efeito sanfona de novo, tá?
Quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio. Por favor, comentem aqui embaixo. Deixem um emoji de pizza, para eu saber que vocês ouviram o episódio inteiro. E o que vocês acharam, se vocês se identificaram com o que eu falei aqui. E se vocês têm sugestões dos próximos episódios, eu vou ficar bem feliz. Então, fica bem e vamos praticar um comer saudável, mas sem dietas restritivas.